Bom dia, quarto ano. Nossa aula de ciências, hoje dia 7 de maio, quinta-feira. Como eu falei na aula anterior, nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 5, que vocês vão perceber que também tem muita relação com o capítulo 13 e 4. Bom, no capítulo 5, nós vamos trabalhar com as páginas 52 a 57. É interessante saber que são essas páginas para a gente não se perder. Combinado? Qual é o assunto? O mundo dos fungos. O mundo dos fungos. É interessante a gente saber que os fungos não são plantas. Os fungos não fazem parte do reino vegetal, os fungos não fazem parte do reino animal. Os fungos fazem parte do reino fungi. Olha que bacana, né? Reino fungi. Um exemplo de fungos bastante habitual são os cogumelos. Isso mesmo. Então, olha só, os fungos fazem parte do reino fungi. Não são vegetais, ok? A maioria das espécies dos fungos vivem no solo. A maioria vivem no solo, é o habitat natural deles, tá? Os fungos são os principais decompositores da natureza. Olha a relação com os outros capítulos que estudamos. São os principais decompositores da natureza. Onde vimos isso? Lá naquela laranja, né? Muitos dos fungos, já que eles, a maior parte vive no solo, muitos deles se alimentam de matérias orgânicas ali, naturais daquele ambiente, certo? Bom, nós temos um exemplo bem claro no início do capítulo, na página 52, mostra para nós, olha aqui, alguns cogumelos. Os cogumelos, então, são fungos, tá? Os cogumelos fazem parte desse reino, do reino fungi. Os cogumelos, precisamos lembrar que há vários tipos. E uma coisa bastante importante, tem que ficar bem claro para nós, é que alguns são comestíveis, outros não, são tóxicos, venenosos, tá? E então há várias espécies, tá? Bom, na página 54, nós temos uma tirinha muito interessante também. Observando a imagem, observa a imagem, eu leio o que a tirinha apresenta. Isso é interpretar uma cena, tá? O menino abre a geladeira, pega alguma coisa, a menina perto dele diz o seguinte: nossa, esse pão está mofado. O menino dá uma olhada assim: acho que estou com micose no braço. O pai está à mesa, aparentemente é o pai deles, né? Eu entendo assim, é a minha compreensão da leitura da imagem. Tem na mesa um pão, um queijo. Vamos fazer a interpretação. O número 1, 2 e 3, eu vou interpretar de acordo com o que eu observo na página 54, ok? Então, ele diz: circule a imagem que representa a ação dos fungos. Observe bem, circule a imagem. A imagem, quando ele diz assim, quando o exercício diz assim, pode ser tanto um desenho da cena, quanto o registro escrito da cena, tá? Como os fungos estão relacionados com a alimentação? Até então, o livro pede para a gente responder só com essas informações que temos até agora. Que tem a ver os fungos
com a nossa alimentação, com o que diz aí na imagem. 3. Os fungos também estão relacionados a certas doenças, está afirmando. Qual é a doença mencionada aí na tirinha? E qual órgão do corpo ela acomete? Qual órgão do corpo ela aparece? Essas 3 questões você vai responder interpretando a cena na página 54. No final dessa aula eu faço a correção. Você vai dar uma pausa no vídeo, responder o que tiver que ser respondido e depois ver a correção, tá? Mas faça suas respostas independentes por enquanto. Ok, então o que nós vimos até agora? O reino fungi, os fungos não são vegetais, tem um reino próprio, o reino fungi. Os cogumelos são fungos, os fungos são importantes no processo de decomposição. A maior parte dos fungos vivem no solo, ok? E aí o livro já nos dá uma situação no dia a dia onde observamos a presença dos fungos e às vezes a gente nem percebe, mas no dia a dia lidamos com eles. Ok, como são os fungos? Os fungos têm 2 classificações. Olha aí, 2 palavras duas palavras novas para o nosso vocabulário. Lembram que eu disse no início do ano? No 4º ano, nós ampliamos o nosso vocabulário, porque aprendemos palavras novas. E aí eu disse a importância de um dicionário ali na hora, na mochila. A cada palavra nova eu posso pesquisar o sentido. E palavras novas não é só em ciências, não é só em língua portuguesa. Em todas as disciplinas, até mesmo às vezes em uma conversa informal entre nós, eu digo uma palavra, opa, mas o que significa isso, professora? Lembra que eu sempre falo? Vamos para o dicionário. Eu sei o significado, mas eu quero que vocês façam esse encontro com novas palavras e novos sentidos. Então tá aqui, ó, unicelulares, multicelulares. Os fungos são classificados em unicelulares. São fungos que apresentam uma única célula. Por isso fala unicelular. E os fungos multicelulares são constituídos por várias células. Multi quer dizer vários, muitos. Ok? Então, é essa a classificação dos fungos. Um exemplo de um fungo unicelular é o levedo, são as leveduras. As leveduras, elas são utilizadas no processo de fermentação de algumas bebidas. Algumas bebidas são feitas pelo processo de fermentação e as leveduras fazem parte desse processo. Então, a indústria coloca uma levedura aí de uma única célula e ela vai aumentando depois. Nós vamos ver isso logo mais. Os cogumelos, que nós já estamos mais habituados com eles, são multicelulares. Os cogumelos, você vê aqui na página 55, uma imagem ampliada de um cogumelo, mostrando várias células. Veja bem, esses fungos unicelulares e multicelulares, por que será que aqui essa imagem está ampliada? Porque eles são microscópicos, são tão pequenininhos que nós chamamos de seres microscópicos. Só conseguimos vê-los com o auxílio de uma lente específica para isso, de um microscópio, certo? Por isso essa imagem ampliada aqui. Ok, então vimos também que os fungos são classificados unicelulares, multicelulares. Olha agora uma curiosidade muito legal, achei muito bacana. Os fungos também são bioluminescentes. Olha que palavra nova, que palavra grande aí pra gente, ó. Bioluminescentes. Bio, vida. Luminescentes, luz. A
fungos que têm luz própria, eles brilham. Quer ver um exemplo assim? Ai, como chama aqueles bichinhos que ficam piscando? Vagalumes! Lembrei, vagalumes! Os vagalumes são seres bioluminescentes. Nós adoramos ver quando eles apresentam aquelas luzes, né? Luz própria. Há cogumelos que também são. A gente observa aqui na mesma página, ó, olha essa curiosidade que o livro nos traz. Cogumelos bioluminescentes. Geralmente, eles fazem parte, esses cogumelos aí, do ambiente aquático. É isso mesmo. Bom, então, as características de alguns fungos, inclusive ele ter essa luz também é uma característica própria. E a propagação desses fungos? Eu acabei de dizer que as leveduras são fungos com uma célula só, mas elas vão se propagando, multiplicando. Na página 56, você tem uma outra cena para interpretar. Interpretação da cena da página 56. Lá na página 54, vocês vão observar o mofo, lá naqueles alimentos. E na página 56, os bolores, né? Bom, o menino diz o seguinte, a menina, né? Nossa, esse pão está mofado. Por que será que isso acontece? O menino diz a ela, vamos realizar alguns testes para descobrir? Ela diz, com água, olha a cena. Ela pega uma fatia de pão, com o borrifador, borrifa água no pão. Ela deixa o pão úmido. Ele diz, sem água. Aí ele pega o pão e coloca em um saquinho. O pão sem a umidade da água, coloca em um saquinho. Embaixo está assim, guarde uma caixa por alguns dias. Deixou ali o pão umedecido com um pouquinho de água e o pão sem água dentro de um saquinho, e eles colocaram em uma caixinha e deixaram por alguns dias. Parece aquela experiência da laranja do capítulo 3. Olha a relação. Dias depois, os dois tiraram os pães da caixinha e estão ali observando. E aí vem as questões. Como você explicaria, menina, a razão de o pão estar mofado? 2. Considerando o experimento realizado pelas crianças, quais fatores auxiliam, ajudam na propagação dos fungos, neste caso? 3. Qual é a importância dos fungos observados no experimento para o meio ambiente? Olha, vamos lembrar lá do capítulo 4. Então, você vai observar a cena aí para responder. No final do vídeo, eu corrijo. Pausa o vídeo, pause o vídeo, responda e lá no final você confere as respostas, tá? Mas é interessante você responder sozinho. E em um vídeo em anexo, eu vou mostrar o pão para vocês. Eu também fiz essa experiência para mostrar para vocês a presença desses fungos aí no pão. Ok, pessoal? Então, bom, os fungos, ali nós vamos ver a presença do mofo, dos bolores. Quando ela molhou o pão e depois o pão aparece lá dias depois, quando eles retornam, pegam a caixinha, então quer dizer que os fungos, eles se propagam num ambiente úmido e com pouca luminosidade. Por isso eles colocaram lá naquela caixinha, deixaram fechadinho por alguns dias. Isso mesmo. Então já vimos aqui que o ambiente úmido, com pouca luz do sol ou nenhuma luz do sol, é um ambiente propício para a propagação dos fungos. Depois, na página 57, nós temos lá a reprodução. E nessa página encontramos palavras novas. Olha aí, mais palavras para o nosso vocabulário. Esporos,
hifas, ramificações, micélio. Bom, observando o esquema ali representativo da reprodução, a gente percebe isso. Ele pega o cogumelo como uma reprodução e ele mostra alguns pedacinhos, parece algumas bolinhas caindo do cogumelo. São os esporos. Cada esporo é uma unidade de reprodução. Cai no solo e de repente vem as hifas. Esses poros começam a se tornar hifas. Vocês estão vendo esses filamentos, filamentos de células. São as hifas. Nossa, no próximo passo, as hifas se ramificaram. Eu vejo ramos nessas hifas. Daí vem na próxima imagem o micélio, o início de um corpo vegetativo, de um próximo cogumelo. E na última imagem a gente observa ele já estruturado, o desenvolvimento do cogumelo, do fungo. Veja bem, eu disse aqui no início que os cogumelos são fungos, os fungos não são vegetais. Aqui quando ele diz a parte vegetativa, não é do vegetal, é a estrutura desse novo cogumelo, ok? De onde ele vem? Do micélio, certo? Aqui é a sequência dessa reprodução colocada aí no livro para vocês. Que página estamos? 57. Embaixo, ele traz uma outra curiosidade. Precisamos saber isso no dia a dia. O cuidado com a ingestão de alimentos que já estão com mofo e com bolores. Sabe que a gente faz assim? Pega um pão e vê que o mofo está só num pedacinho do pão. Tira esse pedaço e come o restante. Mas nós não podemos fazer isso, corremos risco. Porque vimos que alguns fungos são importantíssimos, mas que alguns, por exemplo, como os cogumelos, há tóxicos. Não posso pegar, que lindo, e vou comer, né? Tem o cogumelo do champignon, esse é comestível. Nós encontramos industrializado nos mercados, esse é comestível, outros não. Então, essa ingestão de um alimento que já começou o processo do aparecimento dos fungos, eu tiro aquela parte visível para mim, mas o que eu disse agora há pouco, alguns são vistos apenas com o auxílio de um microscópio, nós não enxergamos, mas ele já está ali, propagado naquele alimento, ok? Fica essa dica importantíssima, certo? Dá uma pausa no seu vídeo e aí nós vamos fazer a correção. Então, ok, você pausa aí, eu não vou pausar, você pausa aí. Vamos lá para a página 54 então. Fizemos a observação, a análise, a interpretação da cena. Número 1, circule na imagem que representa a ação dos fungos. O que eu vou circular? A fala do menino. Nossa, esse pão está mofado. Circula essa fala. 2, como os fungos estão relacionados com a alimentação? Bom, ali neste caso, onde eles apareceram? No pão, no queijo. Parece que o homem ali da cena está com um pedaço de queijo na mesa também, tá? Então, os fungos estão relacionados com a alimentação, sim. Também vimos lá anteriormente, no processo da decomposição, eles aparecem. Mas também existem alguns alimentos que vêm com os fungos que são comestíveis. O exemplo dos queijos. Tem queijos que vêm com a presença, sabe aquele queijo que vem com aquela manchinha verdinha, outro um pouco mais escurinho, alaranjadinho? Esse é comestível, sem problema algum. 3. Os fungos também estão relacionados a certas doenças. Qual é a doença mencionada ali? A micose. Qual órgão do corpo ela acomete? A pele, sabe aquela coceirinha? Eu acho que eu estou com micose. São fungos. São fungos que acometeram a sua pele, ok? E lá na página 56, após a interpretação da outra cena, como você explicaria a menina
a razão de o pão estar mofado. O que ela fez com o pão? Umedeceu o pão com um borrifador de água. Depois guardou no ambiente sem luz. Ali os fungos, como você explicaria? Neste momento, nessa cena, os fungos se propagaram, porque eles estavam no ambiente bom para isso. A gente fala de ambiente propício para isso. Um ambiente úmido, escuro. Considerando o experimento realizado pelas crianças, quais fatores auxiliaram nisso? O local, com calor, abafado, né? Um local e a umidade, sem a presença da luz solar, certo? Então, o que auxiliou para a propagação dos fungos? O ambiente. 3. Qual a importância dos fungos observados nesse experimento? Fonte alimentar humana ou decomposição e reciclagem da matéria orgânica? A decomposição. Se eles deixassem aquele alimento ali por meses, ia se decompor totalmente. Ok? Então, página 54 e 56. Ok. A tarefa de hoje, as páginas 54 e 56, já respondemos. A tarefa de hoje, a página 53, você vai responder no seu caderno, lá no início, tá? O livro já está ok. Essa página 53 é no caderno. Dá uma nova pausa no seu vídeo, responda no seu caderno e volte aqui para a correção. Então vamos lá, para a socialização. Você sabe qual é o hábito alimentar mais comum nesses grupos de seres vivos? Estamos falando da página anterior, dessa imagem. Qual é o hábito alimentar mais comum desses grupos? São os restos orgânicos. Ok? 2. Você já experimentou algum prato com cogumelos? Resposta pessoal. Eu já. Uma vez experimentei um macarrão com molho de champignon. Essa é a minha experiência. De repente você ainda não. 3. Para você, todos os cogumelos, todos os fungos cogumelos são comestíveis? Não. Há algumas espécies tóxicas, perigosas se forem ingeridas. Qual é a relação entre os fungos e as recomendações de andar descalço em pisos úmidos de banheiros ou vestuários e vestir roupas úmidas? Qual é a relação e as recomendações? É o perigo de ali ter acontecido a propagação de fungos, já que vimos que eles se propagam em ambientes úmidos com pouca ou nenhuma luz solar. Então, quando eu vou vestir uma roupa úmida, nem secou direito, eu já quero vestir. Epa, depois pode me dar algum tipo de micose, porque a roupa está úmida, propícia para a reprodução dos fungos. Certo, pessoal? Trabalhamos as páginas 52 e 57, página 53 no seu caderno, página 54 e 56 no livro que já está corrigido. Certo? Até a próxima aula. Um abraço.